Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma formação virtual do Conviva. Esse é o nosso quarto encontro interestadual, né? Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul. Nós estamos num ciclo de formação construindo o memorial de gestão, então hoje nós vamos trabalhar a ferramenta memorial de gestão do Conviva Educação, né, da plataforma, e nós já tivemos 3 encontros interestadual, onde a gente trabalhou alimentação, formulário de alimentação escolar, nós trabalhamos o Plano Municipal de Educação, nós trabalhamos os formulários de gestão orçamentária e financeira, regime de colaboração e transporte escolar. E hoje, com muito prazer que nós estamos aqui, eu, Maiara, articuladora do Tocantins, Valéria, articuladora do Goiás, e Jonathan, articulador do Rio Grande do Sul, para trabalharmos 2 formulários muito bacanas e muito importantes nesse período de transição, nesse período para a gente deixar o registro, o legado das nossas secretarias, do trabalho de vocês, que é o formulário de gestão pedagógica e o formulário de educação no contexto de pandemia. Mas, para iniciarmos, eu quero apresentar um vídeo para vocês, para a gente ter uma reflexão. Eu vou compartilhar aqui na tela.
Que vídeo impactante, não é mesmo? E o que vem tão agregar nesse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Esse momento atípico, de muitas incertezas, esse momento de pandemia. E aqui a gente ressalta, né, essa importância da gente olhar para as coisas boas, os pontos positivos da nossa vida, tanto pessoal como profissional. Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês, para que a gente foque nossas energias, o nosso trabalho, no que nós podemos fazer neste momento, e ver as possibilidades e os pontos positivos. Eu sei que esse momento, algumas pessoas, algumas famílias, né, passaram por perdas, mas nós temos que ter essa fé e continuar a nossa vida, o nosso trabalho da melhor forma. Então, queria deixar essa reflexão aqui para vocês. E, mais uma vez, que a nossa tarde seja proveitosa, que a gente possa trazer oportunidade, né, para os municípios de vocês estarem trabalhando no memorial de gestão de uma melhor forma. E contem conosco para ajudar vocês nesse processo de preenchimento da ferramenta memorial de gestão, como também no uso da plataforma Conviva Educação, em todas as ferramentas, áreas de conteúdo, tudo que a gente tem disponível ali na plataforma. Eu vou passar agora a fala para a Valéria. Olá, pessoal. Daqui um pouquinho o Jonathan vai fazer, né, a parte de introdução, mas só reforçar, porque nós já temos quase 30 pessoas participando desse momento aqui conosco, e pouquíssimas colocaram lá o nome e o município lá no chat. Então, a gente só reforçar para que vocês coloquem no chat o nome e o município. Para quem está acompanhando pelo computador, então, na tela, embaixo, clicar em bate-papo, você consegue abrir a sala, né, de bate-papo. Se não tiver selecionado para todos, né, clica lá em todos, acredito que já vá, porque senão você manda só para uma pessoa específica, né? Então, para todos, e aí pode digitar a sua mensagem que a gente vai receber. Neste momento, colocar o nome de vocês e o município, né, município e estado, como a gente está fazendo a formação interestadual, né, colocar o nome, município e estado. Daqui um pouquinho, porque ainda tem pessoas que ainda estão entrando nessa formação hoje, então daqui um pouquinho a gente vai colocar um link aqui também, para que vocês possam se inscrever e, a partir disso, receber um certificado de participação deste encontro de hoje, e também a gente enviar o material que será apresentado aqui nessa tarde, tá bom? Essa gravação está sendo gravada, a gente também podemos encaminhar o link para que vocês possam assistir novamente depois, tá? E as dúvidas que forem surgindo, assistindo o vídeo novamente, vocês podem já retirando ou então entrar em contato conosco. E aí a gente vai comunicando aqui quais seriam os canais de acesso. Para quem já tem nosso contato, e-mail e número de celular, que também é o WhatsApp, já facilita, mas para quem ainda não estiver, nós vamos mostrar para vocês por onde é que vocês nos acessam na própria plataforma, tá? Vou passar, então, a palavra agora para o Jonathan. Então, boa tarde, o público que nos prestigia nesse momento de formação. Boa tarde, minhas colegas de Goiás e Tocantins, Valéria e Maiara. É sempre um prazer estar dividindo espaço com vocês e aprendendo com o nosso Brasil, né? E nesse momento, nessa tarde, hoje, a partir da reflexão que a Maiara já nos trouxe, a gente traz alguns pontos, né, que a gente pode aproveitar tanto na nossa vida pessoal, como também na nossa vida profissional, nesse contexto de pandemia. O quanto a gente trabalha, se dedica, apesar da rotina, apesar da carga da rotina, e quantas coisas boas a gente produz dentro desse trabalho, que é tão gratificante e dignificante quando a gente consegue prever os frutos e colher o resultado de todo esse empenho, de toda essa dedicação, né? A gente tem por convicção que o ano de 2020 não está sendo fácil para ninguém, cada um na sua particularidade, na sua necessidade,
mas que com certeza, para aqueles que conseguirem perceber o que há de bom nesse contexto em que a gente está vivendo, a gente vai tirar muitos aprendizados, muitos momentos de crescimento e de reflexão para que a gente saia de todo esse contexto maiores e melhores daquilo que a gente, ou da forma como a gente entrou, né? Iniciamos 2020 com muitas expectativas, talvez muitas delas tenham sido desfeitas ao longo do caminho até chegar no dia de hoje, 14 de outubro, no momento dessa formação, mas é importante a gente perceber também que essa caminhada nos trouxe outras perspectivas, né? Nos trouxe talvez outros olhares, outras necessidades, e que vai fazer com que a gente, então, seja melhor se soubermos aproveitar todo este momento em que a gente está vivendo, seja na nossa família, ou seja pontualmente com relação à nossa formação, em relação ao trabalho que cada um desempenha aí na sua cidade, no seu estado, né? Então, inicialmente, quero compartilhar minha tela para esse momento de reflexão inicial e de sensibilização, inclusive, né, digamos assim, sobre a necessidade da gente desempenhar o trabalho de memorial de gestão dentro dos nossos municípios, né? Partindo do pressuposto que estamos ainda em momento de pandemia, de toda e qualquer forma estamos vivendo um momento histórico, né? E como eu comentei há pouco, e reforçando que a mensagem nos deixou, né, que muitas vezes a gente precisa olhar um pouco para fora daquele contexto onde a gente está determinando e focando o nosso olhar, para entender aquilo que está à nossa volta e ver de que forma a gente pode aproveitar esse momento, né? Então, eu sempre costumo dizer, até como professor de história, de que a gente vive um momento histórico. E de que forma a gente está vivendo esse momento histórico? Da mesma forma como a gente vive esse momento histórico, a gente consegue e ajuda a escrever uma história no trabalho de equipe técnica, de dirigente municipal de educação aí nos seus municípios e nos seus estados, né? E fica o convite esse ano, então, através da plataforma Conviva, que desde 2013 é parceiro nas gestões municipais, de formular um documento que possa, no futuro, reacender memórias, né, e reafirmar convicções de trabalho e de discursos que foram desenvolvidos ao longo de 2020. E aí a gente cria, então, o nosso Memorial de Gestão, que é uma ferramenta que reaparece pela segunda vez agora através do Conviva Educação, para fornecer para os municípios subsídios para que eles possam registrar, de alguma forma, todo o trabalho que vem sendo desempenhado e desenvolvido aí nas suas redes municipais de educação, né? Para criar esse link, esse start de reflexão e de trabalho, eu gosto sempre de fazer duas perguntas, para que a gente consiga se mobilizar em prol da criação de uma memória, né? Como é que foi o processo de transição de gestão entre 2016 e 2017? Foi um momento tranquilo, foi um momento conturbado, cada um dentro da sua realidade? E de que forma eu estou me preparando para passar esta mesma gestão que há 4 anos atrás eu recebi, que logo mais vai terminar? Estou me preparando para que isso seja também de uma forma tranquila ou talvez menos conturbada, de repente, como foi quando eu recebi? A gente sabe que as realidades elas são muito diferentes Brasil afora, né? O importante é que a gente não reproduza certos comportamentos ou certas atitudes que talvez podem comprometer como um todo um trabalho de gestão, né? Um trabalho que é gratificante quando a gente está falando especificamente em educação. Então, criar uma memória é criar um registro sobre um legado de trabalho que a gente desempenhou ao longo de um determinado período de tempo, né? A partir da nossa Constituição, não existe nenhum documento norteador que determine como essa transição de gestão ela precisa acontecer. Agora, é um fato, né, com o fim de períodos, é que ela está prevista legalmente e é um compromisso a partir da gestão democrática que isso ocorra da forma mais tranquila possível, aonde os seus gestores e as suas equipes, através do trabalho que desempenharam, deixam um legado e através da legalidade, não no sentido de bacana, de legal, mas no sentido legal enquanto legislação, de que isso também ocorra de uma forma efetiva, né? Afinal, não somos donos do trabalho que a gente desempenha, não somos donos dos cargos que a gente ocupa, mas sim somos responsáveis por trabalhos ao qual fomos colocados para desempenhar. E costumamos dizer, enquanto equipe de Conviva também, né, que o trabalho de um gestor ele acontece enquanto equipe. E aí, quando a gente fala em transição de equipe, em memorial de gestão, a gente nunca sobrecarrega apenas a figura do gestor neste trabalho, mas sim de toda a sua equipe, que deve se qualificar,
que deve se preparar e que também deve ser responsável e responsabilizada por passar essas informações para as equipes seguintes, né? Um dos dilemas que a gente tem com relação às políticas públicas educacionais no Brasil, seja ela nos municípios, no estado ou enquanto União, é a descontinuidade de muitas políticas públicas, né? E aí a gente percebe que muitas vezes essa descontinuidade das políticas públicas, elas se devem justamente pela falta de informação de subsídios para que determinados projetos, que às vezes estão bem desempenhados, formulados e colocados em práticas, acabam evaporando ou simplesmente não existindo e comprometem também a continuidade desses trabalhos, né? E outra reflexão que a gente traz é que não necessariamente quando a gente fala em fim de gestão, a gente está pensando em alguém que vai de fato encerrar o seu mandato. A partir das eleições municipais, a gente pode ter aí a possibilidade de recondução de mandatos de equipes técnicas, de secretários, por exemplo, ou de prefeitos, mas muitas vezes criar uma memória sobre o trabalho que veio sendo desempenhado até então é uma forma de reunir subsídios para potencializar ainda mais o trabalho que vinha sendo feito, né? E aí a gente transcende justamente aquilo que comentamos há pouco, que pode ser um dos problemas com relação à educação brasileira, que é a descontinuidade de projetos, de propostas e de práticas, né? E aí o que vale nesse contexto, quando a gente pensa em memorial de gestão, é que a gente precisa criar subsídios para que políticas não sejam mais e só políticas de governo, mas que passem a ser políticas de Estado, né? Até porque, como falamos em educação, a gente fala de processo, de médio e longo prazo, especialmente, né? A eficiência como esses dados são registrados também é um convite para o uso da plataforma Conviva, uma vez que se trata de uma plataforma de gestão gratuita, né, articulada com vários parceiros por meio da Undime Nacional e da Undime Seccional de cada um dos nossos estados. Nesse caso, hoje, aqui nessa tarde, falando, né, com os representantes aqui de Rio Grande do Sul, Tocantins e Goiás. E, mais uma vez, a partir do momento quando eu ocupo uma gestão pública, um cargo público, eu preciso deixar estes registros de forma transparente, né? Ela precisa estar acessível ao meu público. E quanto mais eu puder oportunizar essa possibilidade de acesso a essas informações, ao mesmo tempo eu crio uma resguarda sobre o meu próprio trabalho durante o tempo em que eu desempenhei, por exemplo, a função de um técnico ou de um secretário. A gente sabe que muitas vezes algumas atitudes podem não ser compreendidas pelo grande público, né? Seja pelo grupo de professores ou pela comunidade em geral, ou às vezes até, quem sabe, pela própria Câmara de Vereadores, porque eles não compreendem processos que muitas vezes estão intrínsecos e isolados dentro de uma Secretaria de Educação. Então, deixar este legado, responder um questionário que justifique por que neste momento em especial, em relação à pandemia, nessa tarde do formulário que a gente vai tratar logo mais, é também criar subsídios para que no futuro se compreenda e se justifiquem atitudes que foram tomadas em relação ao momento em que a gente vive, né? Então, quanto mais eu criar documentos e subsídios que reforcem as minhas práticas, melhor vai ser esta memória e o maior respaldo eu vou ter com relação ao trabalho que eu vim desempenhando durante esse tempo de trabalho de Secretaria de Educação, né? Claro que todo esse trabalho vai estar sempre pautado na qualidade no desempenho das funções, né? Uma vez que também, quando eu trabalho em gestão pública, eu estou aplicando dinheiro público, né? É uma forma de praticar uma espécie de prestação de contas sobre o trabalho que eu desempenhei ao longo do tempo, né? E permitir a continuidade deste processo como um todo. E aí sempre, as três bases que suportam um memorial de gestão: a segurança na informação e na transição de gestão, com os dados que são elaborados e pertinentes ao período de gestão em questão, né? A transparência e a publicidade, que é fundamental também nesse momento, uma vez que a gente trabalha em instituições públicas com o viés educacional. Então, o momento inicial é para que a gente parta para esta reflexão. De que forma que eu recebi a transição de gestão e de que forma eu vou passar essa transição de gestão. Lembrando sempre que quando eu falo em criar uma memória, eu não necessariamente falo, como eu comentei há pouco, no encerramento de um ciclo, mas numa possibilidade de potencializar ainda mais um trabalho que pode ser levado adiante a partir de informações pré-definidas, pré-elaboradas e existentes, né? Quanto mais informação eu tiver, melhor vai ser, então, o meu planejamento.
Nós temos como sugestão um fluxo de preenchimento do memorial de gestão. Tá? Claro que tudo pode ser aplicado de certa forma, respeitando as particularidades e as individualidades de cada estado, de cada município, mas a gente acredita que seja uma forma um pouco mais dinâmica e fluida que respeita, se não todos, a grande maioria, então, dos municípios e dos nossos estados ao qual o Conviva está presente. Né? A partir da sensibilização dessa tomada de iniciativa, e vale reforçar sempre de que a prestação de contas, a disponibilização das informações para uma equipe gestora ou para a continuidade desse trabalho é responsabilidade do gestor, né? Ela faz parte também do processo, inclusive democrático, ao qual todos os conselhos, todos os membros que se envolvem nesse processo podem estar inseridos e devem estar inseridos, né? E aí falamos do próprio Conselho Municipal de Educação, os conselhos que são pertinentes ao monitoramento e prestação de contas, por exemplo, podem estar incutidos também nesse processo de criação de memorial de gestão, né? Mas é preciso que o gestor esteja sensibilizado para esta prática. E o que é importante ressaltar? Que um trabalho, mais uma vez, de transição, ele não cabe somente ao gestor como um todo, ou sozinho. Não é um trabalho solitário, mas é um trabalho em equipe. Assim como todo resultado, benéfico ou não, dentro de uma Secretaria de Educação, é resultado de um trabalho de equipe, né? Mas o exemplo, a sensibilização deve sim partir sempre desse gestor, que pode escolher um coordenador para definir as ações e quais são os formulários que serão preenchidos ao longo dos próximos meses, das próximas semanas, para se criar essa identidade de memória com relação ao trabalho que se desempenhou, né? Uma vez definido a iniciativa de trabalho do memorial de gestão, é importante que se defina quem são os responsáveis por preencher cada um destes memoriais, desses questionários. Logo mais, a gente vai entrar na prática dentro da plataforma e a gente vai conhecer os 13 formulários, hoje especificamente e mais pontualmente com relação ao contexto da pandemia, né? Que eu acho que é um convite essencial e muito importante para o futuro disso. E reforço de novo que a gente vive um momento histórico e a gente precisa escrever essa história de alguma forma, até pela consequência e reação em cadeia que esse contexto está dando para as nossas redes municipais de ensino. E a gente consegue sentir o reflexo disso enquanto pessoa, né? Cada um com seus filhos, com as suas famílias nas suas casas e também como profissionais. Então é importante que, como iniciativa, se comece de repente por este formulário, né? Depois que o dirigente municipal de educação definiu quem são os responsáveis, esses responsáveis podem solicitar o acesso à plataforma, como a nossa colega Valéria vai mostrar daqui a pouco, tá? Uma vez liberado este acesso, esses responsáveis acessam esses questionários para que ele tenha uma dimensão de quais são as informações que serão necessárias para completar aquele trabalho e, em específico, aquele questionário ao qual ele foi designado, né? Há uma sequência de perguntas, alguns formulários são mais densos do que outros, né, conforme as especificidades, as necessidades. É possível anexar documentos, né? É possível anexar legislações, por exemplo, que são pertinentes a algumas perguntas e que ajudam a justificar algumas atitudes e algumas perguntas, né? Depois de feito esse preenchimento, né, seja ele preliminar ou não, é importante que o dirigente municipal de educação, e se houver um responsável pela coordenação desse preenchimento, revisem essas informações, né, para que depois ele possa ser validado e encerrado esse memorial de gestão. No encerramento desse memorial de gestão, a gente tem aí a criação de um documento oficial que passa a representar o município, que passa a representar esse trabalho desse dirigente com a sua equipe. E é importante que isso seja publicado, porque muitas vezes a gente desenvolve um trabalho tão benéfico, tão bonito dentro dos nossos municípios e o que falta é o registro. E não havendo registro, a gente não tem como justificar muitas ações que foram desenvolvidas até então, né? E as palavras e as situações acabam se perdendo no tempo. E a gente sabe que quando a gente não documenta, a gente não registra, podem haver, diante de algumas situações, várias versões que podem desvirtuar o trabalho que veio sendo feito até então, né? E aí fica, mais uma vez, um dos motivos essenciais para se criar um memorial de gestão na administração pública, né? Divulgar este resultado também é muito importante, ele é preciso, e aí pode haver uma mobilização local junto com o Conselho Municipal de Educação, junto ao gabinete do prefeito, outras secretarias que se envolvem também
no preenchimento deste memorial e, por que não, inclusive, levar esse documento a conhecimento público, né, via rádio, jornal local, câmaras de vereadores, como forma de prestar contas. E, como eu disse anteriormente, a gente está lidando com dinheiro público. Então, criar uma memória, colocar à disposição a informação de que se tomem conhecimento é uma forma de prestar contas sobre um trabalho que veio sendo desenvolvido até então. Bem, aqui nós temos os 13 questionários, né? E hoje trataremos em específico do questionário Educação no contexto da pandemia. Para que a gente possa seguir, eu vou convidar minha colega Valéria agora para mostrar o passo inicial, então, do acesso à solicitação de acesso a essas ferramentas, né? Para que cada um de vocês possa compreender esse contexto. E uma coisa bem importante, são 13 questionários que fazem parte do memorial de gestão, mas não necessariamente todos os 13 questionários precisam ser respondidos. Claro, é sempre um convite que a gente deixa, né, para se ter um material mais robusto, mais completo, mas que cada município pode elencar dentro da sua realidade quais são as prioridades em relação aos questionários a serem preenchidos. E a gente reforça que, se porventura, infelizmente, algum município não tenha um contato direto com todas ou com alguma ferramenta dentro da plataforma Conviva, isso não é um fator que vai inibir, por exemplo, vocês para não usarem o memorial de gestão. Muito pelo contrário, já é um convite a mais para que, de repente, a partir de 2021, se comece a usar outras ferramentas da plataforma Conviva. Qual que é a benesse nesse processo? De que, dependendo do questionário, dependendo da temática, a gente ia poder utilizar e importar informações de ferramentas que possivelmente já estivesse sendo colocado em prática para os formulários do próprio memorial de gestão. Mas, de novo, reforçamos que isso não é um inibidor para usar ou não, né? E a gente sabe que uma das possibilidades também de se usar o memorial de gestão e a própria plataforma Conviva é de ter, então, informações de forma organizada, claras, objetivas e concentradas num único só lugar, né? Então, aí vem mais uma vez ao encontro daquilo que a gente tanto pleiteia e fala na questão da proposição prática da gestão democrática. Então, de primeiro momento é isso, logo mais a gente volta com mais um dos questionários. Valéria, com você. Certinho. Antes de dar início aqui à minha fala, eu vi que tiveram duas pessoas que levantaram a mão, de repente quer fazer algum questionamento. Uma é a Carmen Lopes e a outra é a Eliene da Silva, só que a Eliene, pelo que eu entendi aqui, ela deve estar utilizando o computador e não tem áudio. Eliene, se você quiser deixar a mensagem aqui no chat, e aí a gente vai respondendo você. No caso agora, a Carmen Lopes, se quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação, Carmen, esteja à vontade. Não, não, então vamos seguindo. Vou só baixar a mão aqui. Mas, pessoal, vamos participar, né? A gente quer ouvir vocês, a gente quer... essa formação é para a gente mostrar alguns formulários dentro da plataforma, mas a intenção maior é tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Como tem muita gente que está entrando aqui pelo celular, e aí não tem o nome da pessoa, esses, principalmente, nós gostaríamos que vocês deixassem lá no bate-papo, lá no chat, o nome de vocês e o município e o estado. Eu até coloquei 2 vezes seguidas lá no bate-papo o link, porque algumas pessoas entraram depois, o link para vocês preencherem o formulário e receber o certificado de participação e também, posteriormente, receber o link dessa formação, que ela está sendo gravada, e a gente vai disponibilizar para vocês poderem assistir novamente depois ou repassar para a equipe técnica do município de vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui eu entrei na janela anônima, né? Acredito que vocês já estejam visualizando. Qualquer coisa aí vocês me avisam, tá, pessoal? O Jonathan e a Mayara. Para mostrar para vocês aqui, onde é que vocês entram para visualizar a ferramenta. Então, ferramentas, memorial de gestão, que aí muitas questões o Jonathan já adiantou para vocês.
Para quem não abriu ainda o memorial de gestão, ele vai aparecer dessa forma. Então, o que precisa ser feito? Você clicar aqui em novo memorial para abrir o memorial dessa gestão de 2017 a 2020. Sim? Mais, bater papo, levantar. Alguma dúvida? Bater papo. E agora por que Deixa eu desativar o som aqui. Viu, pessoal? Levanta a mão quando vocês estiverem com alguma dúvida, a gente vai dar a palavra para vocês, mas enquanto isso é melhor deixar o áudio fechado para não atrapalhar, tá bom? Vamos lá. E aqui, vocês conseguem, já voltando para a página, deixa eu entrar no meu aqui. Então, vamos voltar lá, memorial de gestão. Para quem não preencheu ainda, vai aparecer naquela tela anterior que eu mostrei para vocês. E aí, como é que você faz para aparecer esse memorial aqui? Então, eu vou clicar aqui em novo memorial, para quem ainda não iniciou o processo, colocar um título, né? Por exemplo, memorial de gestão 2017 a 2020. A data de início, que aí você vai buscar lá em 2017, janeiro, 1º de janeiro, e a data de término agora em dezembro de 2020. O responsável pode ser tanto o dirigente municipal de educação, ou se tem uma pessoa, um técnico do município que vai ser responsável pelo preenchimento do memorial, pode estar colocando o nome do técnico aqui. Não há necessidade de ser exclusivamente o nome do dirigente municipal de educação. Aí uma foto de capa, ou brasão do município, ou até mesmo a logo da secretaria, não precisa ser inserido agora, pode ser no momento posterior. Ele não vai salvar porque já tem um aqui nesse período. E aí você salvou, ele vai aparecer dessa forma aqui. Mas, Valéria, e se depois eu quiser voltar e fazer a alteração, colocar foto de capa, você clica lá no memorial, vem aqui em editar memorial e faz as alterações. Foto de capa, pode ser a foto panorâmica da cidade, uma foto que caracterize a região, uma foto panorâmica da Secretaria de Educação, de uma escola, da equipe técnica. Então, essa foto de capa vocês vão definir, tá bom? E aí, abrindo aqui, vocês terão acesso aos formulários. Claro, quem tem permissão para isso aqui. Mas, galera, como é que eu vou dar permissão para as pessoas acessarem esses formulários, especificamente esse que a gente vai falar hoje, né, Educação no Contexto da Pandemia e Pedagógica? Somente no perfil do usuário principal, que é o secretário ou a secretária municipal de educação, ou se ele ou ela passou essa atribuição para outra pessoa. Eu venho aqui em minha equipe, clicando aqui, né, minha equipe, ou então aqui em ferramenta, minha equipe. E aí eu vou ver quem é que vai ser o responsável para preencher esse questionário em específico. Esses dados aqui são dados fictícios, né, do meu município Conviva, fictício. Eu vou pegar aqui Ana Cristina, vou clicar em permissões. E aí eu vou lá na área de memorial de gestão. Primeiro ponto, eu vou ter que dar permissão para ela entrar na ferramenta de memorial. E depois, nos formulários que eu quero que ela preencha. Nesse caso aqui, vai ser o de... Cadê? Alimentação escolar, educação no contexto da pandemia e, por exemplo, pedagógica. Uma que é importante também, se vocês vão preencher somente essa ferramenta, clicar aqui em aspectos gerais da gestão, que aí eu vou explicar o porquê. E aí fiz isso aqui, ou se a pessoa vai ser responsável por preencher todos os formulários, né, ela vai colher as informações dos setores da secretaria e, né, a Valéria vai preencher todos os formulários. Vou buscar as informações de cada setor e aí depois eu, né, vou vir aqui somente eu mesma que vou preencher essas informações. Então, eu precisaria receber o acesso para edição em todas esses formulários. Lembrando que essa coluna aqui primeira é de edição, né, leitura e sem permissão. Organizei aqui as permissões, clico em salvar.
Como a Ana Cristina não está com os dados dela atualizados na plataforma desde 2018, porque teve algumas mudanças no ano de 2018 para cá, então ela não atualizou, eu não consegui dar acesso para ela, permissão. O que eu vou fazer? Como eu tenho acesso aqui de usuário principal, eu clico aqui nessa aba de editar, são alguns dados específicos. Gênero, né, feminino, e principalmente isso aqui, ó, a lotação. Secretaria Municipal de Educação, o cargo eu vou colocar de técnico, e essa pessoa, ela é concursada. Eu continuo, não precisa alterar a senha, porque ela vai continuar entrando com a mesma senha dela. Eu só atualizei esses dados para dizer que a lotação dela é na Secretaria Municipal de Educação. Valéria, se eu tiver uma secretária escolar que ela vai preencher isso para mim, você precisa vir aqui e fazer essa alteração, porque quem tem cadastro na plataforma Conviva lotado em escola, não é possível liberar o acesso para o memorial de gestão, porque o sistema entende que o memorial de gestão é uma área de gestão da secretaria e não da escola, por isso ele já não permite essa liberação. Então, colocou aqui como Secretaria de Educação, eu venho aqui e consigo fazer as liberações necessárias, que aí, no caso, vai ser de memorial de gestão, educação no contexto da pandemia, pedagógica, lembrando, aspectos gerais da gestão e salvar. E aí, agora, o usuário aqui já vai, a Ana Cristina, né, já vai ter permissão de acesso nessas ferramentas. E aí, vamos voltar lá. Por que eu coloquei a permissão dos aspectos gerais da secretaria? Que aí eu já passo a palavra para a Maiara para dar continuidade. Ou não, é minha mesmo. Vamos lá, memorial de gestão. E aí, se eu fosse a Ana Paula, eu já conseguiria entrar aqui e entrar nos formulários. Como o Jonathan bem colocou, a gente sabe de algumas dificuldades de várias redes, de várias secretarias, com relação a tempo e pessoal, com a possibilidade de preenchimento da ferramenta memorial de gestão. E aí, o que a gente está colocando? Se você já utiliza a plataforma Conviva, vai ficar mais fácil, porque a maioria dos formulários você vai importar os dados que já estão na plataforma. Mas se não utiliza, não tem problema. Vocês conseguirão acessar aqui, fazer o levantamento das informações e preencher o memorial. Mas e se também você tem como, em alguns casos, né, a minha secretaria é muito pequena, eu tenho poucas pessoas que, para a demanda que está acontecendo no momento, inclusive com esses protocolos, né, de possível retorno às aulas presenciais, as dificuldades que todos estão vivenciando nesse momento. Eu não tenho condições de preencher todos os formulários, mas seria muito importante vocês preencherem pelo menos esse, educação no contexto da pandemia, que inclusive é uma possibilidade que vocês têm de resguardar as ações que estão sendo executadas este ano de 2020. Foi um formulário criado para este momento e seria muito importante que vocês fizessem o uso pelo menos deste formulário e, claro, como o Jonathan colocou, o ideal é que preenchesse o maior número de informações de todos os 13 formulários, mas, na dificuldade, este seria ideal que toda a secretaria fizesse a utilização dele. E aí, por que eu coloquei aqui dos aspectos gerais? Se a secretaria vai preencher somente educação no contexto da pandemia, aqui é importante colocar algumas informações básicas, como, por exemplo, qual é o período e quais os membros, no caso, se a sua rede, se a sua secretaria teve mais de um gestor de 2017 até agora, 2020, é muito importante deixar isso relatado aqui. Aí vocês vão colocar, por exemplo, ela teve 3 ou 4 gestores, e aí você pode colocar o nome e, de repente, aqui na frente, o período em que esse gestor esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação.
E aí, se teve 2, se teve 3, se teve 4, ou se teve um somente, melhor ainda. Tá? E aí, essas 5 primeiras perguntas, né, seriam muito importantes também serem preenchidas, mesmo que vocês utilizem apenas o de educação no contexto da pandemia. Que aí, até que teve uma pessoa que colocou lá no bate-papo, né, algumas informações das dificuldades no momento de transição, né, quando o Jonathan colocou, como é que foi a transição anterior? E é importante colocar aqui, né, como foi o processo de transição com a equipe anterior e quando essa equipe assumiu a gestão, quais foram os desafios encontrados. E, de um modo geral, quais os resultados de aprendizagem, acesso e equidade da rede. Então, estas também são questões muito importantes e necessárias, vamos dizer assim, para o preenchimento. Então, vamos lá, dando continuidade à nossa proposta. Aqui, ele está aparecendo dessa forma porque ele já foi preenchido numa outra formação anterior. Mas, na verdade, quando vocês abrirem a primeira vez, ele vai aparecer desse jeito. E aí, se porventura vocês forem... como eu coloquei no exemplo anterior, eu, Valéria, vou preencher na plataforma, mas eu vou colher as informações dos departamentos, dos setores da secretaria. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, abrir o questionário, né, o formulário, e lá embaixo clicar em salvar. E aí esse formulário vai permitir que eu faça a impressão dele. E aí eu fazendo a impressão dele, eu tenho todas as questões e vou encaminhar para os departamentos pertinentes e dar um prazo para eles me retornarem com as respostas. Ou então, eu estou preenchendo, né, eu posso fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V lá no Word e também disponibilizar esse questionário, o pessoal respondendo e depois lançar os dados aqui na plataforma. Tá? É importante, à medida que vocês forem preenchendo, eu preenchi a primeira, segunda, terceira questão e não vou continuar neste momento. Vai lá embaixo e salva, para essas informações ficarem aqui guardadas na plataforma, tá? Se você simplesmente fechar as informações que você acabou de colocar, não vão ficar salvas aqui. E aí, nós temos aqui, no formulário, né, da área de gestão pedagógica, a parte correspondente ao currículo, onde vocês vão colocar, né, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de 2017, a partir de 2020, né, seria obrigatório que todas as escolas ofereçam ensino com o currículo alinhado à BNCC. A sua rede, ela possui o referencial curricular alinhado à BNCC? Sim ou não? Talvez você coloque não, porque vocês ainda estão no processo de construção, mas é importante colocar a situação presente, tá? Se porventura no final do ano isso mudar, volta aqui e atualiza antes de enviar. Em qual das seguintes situações, né, se enquadra o seu município em relação à normatização aqui de currículo alinhado à BNCC? Está em andamento, né, homologação da adaptação, modificação, está em andamento a homologação do documento de referência curricular estadual, e aí vocês vão verificar aqui a situação, se homologou, o município não iniciou o processo, então vocês vão identificar aqui a situação do município de vocês, para preencher. Se de repente falar assim, olha, meu município a gente não se enquadra em nenhuma dessas situações, não tem problema, relata isso aqui, tá? Que aqui vocês vão descrever como é que foi esse processo de elaboração ou revisão, né, a partir da homologação da BNCC, e vai relatar toda a situação presente no município. Aqui, todos os documentos que vocês tenham, o referencial curricular em PDF, tá? Aqui vocês podem ou anexar no arquivos da secretaria e depois puxar para cá, ou você já vai selecionar esse documento em PDF do seu computador para aqui, para cá, ou um ou outro. A regulamentação, né, o parecer do currículo pelo conselho, seja estadual ou municipal, dependendo da sua rede, né?
Se ele tem o Conselho Municipal Deliberativo, se não tem, vai ser pelo Conselho Estadual. E outros documentos desse processo. Sobre os projetos político-pedagógicos, todas as escolas têm o seu próprio projeto político-pedagógico? Se sim, clica aqui. Se parcialmente, ou se não, então vocês vão colocar a situação do município de vocês. E esses projetos, né, eles estão alinhados à BNCC e ao novo currículo? Sim, ou parcialmente, talvez possa estar em construção. Tá? Com relação à formação dos profissionais, nós temos também algumas questões aqui importantes de vocês relatarem como é que estão sendo desenvolvido todo esse processo no município, né, com atenção aos professores e também aos profissionais da rede, para além dos professores. Como é que a secretaria está lidando com esse processo? Né? Deixa eu ver se tem alguém que está querendo alguma contribuição. Aqui, quando aparece esse quadrinho, né, em roxinho, ele dá uma possibilidade para vocês irem em uma página do Conviva para auxiliar com alguma informação. Nesse caso aqui, dos indicadores educacionais. Se o município estiver utilizando preenchimento da ferramenta, no caso aqui, da ferramenta de profissionais, vocês vão ter as informações aqui referente a essa situação. Eu vou até voltar aqui para outra página, sem ser o demonstrativo, para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor. Se o município tiver preenchido a ferramenta, vocês têm mais informações a respeito, e aí eu quero... como é que está o município, com os profissionais ativos, como é que está dos profissionais, né, a porcentagem aqui, dos que têm formação do ensino fundamental, médio, magistério, superior, especialização, mestrado, doutorado. Mas aí, se vocês não tiverem feito, né, o preenchimento da ferramenta, não tem problema. Pode deixar para o ano que vem. O que vocês vão fazer é somente lançar aqui as informações. Né? Processo seletivo e concurso para os profissionais do magistério estão alinhados ao conhecimento e aprendizagens contidos na BNCC? E aí vocês vão colocar se sim, se já alinhou, se ainda não iniciou, porque esse ano de 2020 paralisou muitas ações que vocês provavelmente já tinham sinalizado ou previsto para acontecer. Em relação à formação continuada, existe uma política de formação continuada estruturada? Se sim, né, ou em elaboração, vocês podem colocar aqui em anexo, tá? Esse documento que está em construção ou esse documento já elaborado, salvo em PDF. Lembrando que ou vocês anexam lá no arquivos da secretaria e puxa para cá, ou já baixa do computador direto aqui para o formulário. Né? Se existir ou estiver em construção, ele está alinhado ao currículo e à BNCC, e aí vocês vão colocar a situação presente aí do município de vocês. E aí, né, se for aqui, dá acesso à ferramenta de profissionais na plataforma, se vocês tiverem preenchido, porque aí já auxilia no lançamento de informações aqui, tá? Aqui no caso, foram desenvolvidas ações para promover a formação continuada dos demais profissionais da escola, porque esse anterior aqui seria um dos profissionais do magistério. Que aí vocês vão colocar todas as formações que foram realizadas nesse período, né? Ou pelo menos as últimas, né, desses últimos anos. Esse ano, então, seria crucial colocar, até mesmo para dar suporte em como é que vocês estão ajudando, né, toda a equipe, né, os professores com essas aulas à distância, com essa situação que nós estamos vivendo e tentando superar as dificuldades que estão presentes, né, na nossa vida diária, no nosso trabalho. E aí, como é que a secretaria está dando esse apoio e suporte
para os profissionais, no caso, para os professores, para os profissionais do magistério e para os demais as demais profissionais, né, que trabalham, que atuam na escola, essas formações, se existem essas formações de forma periódica, se é anual, se é de 2 em 2 anos, como é que é, e seria importante vocês relatarem essas informações aqui, e se tiver outras, principalmente neste ano de 2020, vocês colocarem algumas ações aqui. Eu vou interromper aqui a minha transmissão, que eu vou passar a palavra para a Maiara, para ela dar continuidade aqui nesse processo. Certo, vou compartilhar aqui minha tela. Ok, então vamos dar continuidade ao formulário, né, de pedagógica, da área de pedagógica, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação e os recursos didáticos. Então, a questão 11, ela pergunta se o município aplica a avaliação de aprendizagem própria ou em parceria com o Estado ou o governo federal. Se sim, indique quais são e com que frequência são aplicadas, né? Informe também se elas estão adequadas à BNCC. Então, aqui vocês vão poder refletir como que é que o município, como que vocês trabalharam o processo de avaliação da aprendizagem, se cada município fez essa avaliação sozinho, ou se teve uma parceria com outro município, com o Estado, como que foi feita essa avaliação. Aqui em anexo, vocês podem anexar algum documento, lembrando que aqui vocês podem fazer esse link com a ferramenta Arquivo da Secretaria, que nós temos essa ferramenta na plataforma Conviva. Se vocês não utilizam e no momento não conseguem inserir esses dados nessa ferramenta, vocês podem vir aqui diretamente e selecionar esse arquivo do computador de vocês. Então, vocês podem fazer essa integração ou buscar diretamente do computador de vocês esse arquivo, onde vocês podem colocar algum relatório, algum documento relacionado a essa avaliação ou essa parceria que vocês têm para fazer essa avaliação da aprendizagem. Na questão 12, ele vem perguntando como o município utiliza os resultados, né, dessas avaliações de aprendizagem, tanto as próprias quanto em parceria com o Estado ou as aplicadas pelo governo federal. Então, aqui vocês vão poder descrever as estratégias de avaliação que a gestão utilizou a fim de obter melhor resultado, né, aumentar os índices. Vocês vão expor as ações que a gestão usou a partir dos resultados obtidos nos processos de avaliação. Então, aqui vocês podem descrever quais foram esses resultados, né? Como que vocês utilizaram esses resultados. Na questão 13, ele pergunta quais foram os principais resultados verificados na avaliação de aprendizagem aplicada no município e quais as ações foram tomadas e quais recomendações sua equipe deixa para a próxima gestão, né? Para a próxima equipe que vai entrar. Se houver, anexe os resultados da última avaliação. Então, aqui também em anexos, vocês vão poder trazer essas informações, esses resultados. A gente, mais uma vez, deixa a dica para vocês entrarem lá na área de indicadores educacionais da plataforma Conviva para ter essa avaliação. Então, aqui vocês podem anexar os resultados, né, do IDEB de 2019, quais foram as estratégias que vocês tiveram a partir desse resultado e quais são as recomendações que vocês deixam. Na questão 14, como é feita a escolha dos recursos didáticos nas unidades escolares? O município usa um material estruturado, apostilado, né? Então, como que é feita essa definição dos livros, dos jogos, dos brinquedos, de outros materiais? Então, cada município, cada escola no município define, ou a rede que define, né? E os municípios trabalham com esse material. Teve compra de material didático diferente, alguma material diferentemente que a rede utiliza e vocês utilizaram? Como que é feito esse processo de escolha?
Mais uma vez aqui vocês podem anexar documentos relacionados a essa área. Lembrando que nós sempre temos essa oportunidade de integração com a ferramenta Arquivos da Secretaria. Então, aqui vocês, na questão 14, vocês vão descrever como que o município conduz essa escolha dos materiais didáticos. Na questão 15, ele pergunta quais os principais recursos didáticos ofertados pela rede estão em consonância com a BNCC. Se sim, se parcialmente ou se não, que vocês vão marcar como que está esse material que vocês estão utilizando. Em relação à organização pedagógica e às ações para a melhoria da aprendizagem, uma dica novamente aqui, acessar a área de indicadores, essa visão geral para verificar o IDEB da rede municipal. Vocês também podem navegar pela escolas do município para analisar a pontuação de cada unidade escolar. A questão 16, então, ela vem perguntando sobre quais foram as ações realizadas para os aspectos relacionados abaixo. Então, ele vem falando quais foram as ações para o rendimento, o fluxo dos estudantes. Não, como é que foi essa comunicação com os pais no dia que o estudante falta? Como que vocês estão trazendo esses estudantes para dentro da escola? Não no contexto de pandemia, como que vocês estão fazendo para esses alunos estarem interagindo e estar presente nas aulas, né, nas atividades? Como que está a aprendizagem desses estudantes, né? A ampliação da oferta de atividades, se vocês têm um reforço, se tem uma atividade no contraturno. Nós tivemos também, por exemplo, mais educação. Então, aqui vocês podem colocar o que o município desenvolveu para ajudar nessa aprendizagem dos estudantes. Em relação à taxa de alfabetização na idade certa dos estudantes, aí aqui a gente traz essa segunda BNCC, né? Trata-se do segundo ano. A gente sabe que lá no plano nacional ainda está considerado terceiro, então tem que ter essa atenção aqui nesse quesito. Então, quais que vocês vão colocar a utilização de material estruturado específico, vocês podem descrever quais foram essas ações relacionadas à taxa de alfabetização. Relacionado à qualidade da educação infantil, então, houve capacitação dos profissionais, dos professores relacionada à educação infantil, como é que está a adequação desses ambientes, né, para os ambientes escolares, para promover maiores experiências com as crianças. Então, aqui vocês podem fazer essas informações. Relacionada à oferta da educação integral, então, em tempo integral, então, aqui vocês utilizaram, se vocês têm em tempo integral, aí a gente tem o programa Mais Educação e vocês podem trazer essas informações aqui também. Relacionado à oferta da educação inclusiva, aqui mais uma vez vocês podem trazer capacitação dos profissionais, ações realizadas dentro das escolas, isso na nossa gestão, né? E a gente sabe que nessa gestão de 2017 e 2020, e a gente sabe que a gente está tendo muitas formações, muitas capacitações dos professores, dos profissionais relacionados a essa área, né? Educação de jovens e adultos, o EJA, né? Se no município de vocês trabalharam alguma formação específica com os professores, então aqui vocês podem anexar também. Se vocês desejarem anexar arquivos com informações complementares sobre iniciativas de melhoria pedagógica, se vocês desenvolverem algum projeto, algo para melhorar ainda mais a estratégia pedagógica, vocês podem estar inserindo aqui esse arquivo. Na questão 17, pergunta se o município aderiu a quais programas federais para apoiar a gestão pedagógica. Então, aqui vocês podem trazer, por exemplo, PRO, BNCC, o programa Mais Educação, vocês podem trazer essas informações. Então, no seu município, quais foram os programas federais que vocês aderiram para apoiar a gestão pedagógica? Em que, mais uma vez, vocês podem trazer arquivos, né, documentos, pode ser foto de formações, e vocês podem anexar aqui, lembrando sempre de salvar em PDF, que fica mais prático e mais seguro essa questão
dos arquivos aqui. Na questão 18, como são organizadas reuniões pedagógicas das unidades escolares. Então, aqui vocês vão trazer, né, descrever como que acontecem as reuniões com os gestores escolares, com os diretores, quais são as orientações que a secretaria dá às escolas, unidades, na rede, sim, se tem uma recomendação que as reuniões sejam bimestrais, semestrais, ou cada unidade escolar se organiza de uma forma, então vocês podem trazer essas informações aqui na questão 18. Lembrando que a gente sempre fecha os questionários com uma reflexão sobre a gestão, então aqui são 3 perguntas direcionadas para a gente trazer esse olhar da equipe atual para a próxima gestão, né? Para a equipe que vai assumir a gestão a partir de 2021. Então, na 19, vocês vão poder dizer quais foram as prioridades e os desafios relacionados à área pedagógica. Na questão 20, vocês vão poder trazer como é que está o planejamento para o atendimento do próximo ano letivo. Então, em relação à área pedagógica, como que está essa questão do planejamento do próximo ano letivo, quais as recomendações e os pontos de atenção a atual gestão deixa para a próxima gestão. E aqui, para finalizar a questão 21, quais outras sugestões ou recomendações a equipe deixa para a próxima gestão? Mais uma vez, a gente pode vir aqui e anexar arquivos que vocês desejam em relação a esse tópico. Sempre que vocês informarem alguma questão, inserir uma resposta, lembrem sempre de salvar. Mesmo que não preencheu todas as perguntas, vocês vão salvando. Sempre vocês vão poder editar esse formulário. Então, salvem sempre os formulários para não perder os dados que vocês estão inserindo. Vou encerrar aqui minha apresentação. Então, aqui a gente encerrou a apresentação do formulário da área pedagógica. Vamos ver se aqui no chat tem alguma pergunta. Tá todo mundo me ouvindo? Eu acho que tá. Sim. Sim. Ok. Valéria, você pode trazer aí algum questionamento que teve em relação a essa área? Sim, na área específica não, só teve a Maria Divina, né, que colocou a questão do PME, que ela está com o PME, e aí se ela teria que inserir ele e as metas. Lá no formulário a gente já tem, vou até passar o link aí do encontro que nós fizemos em semanas anteriores, especificamente sobre esse formulário do Plano Municipal de Educação. Na primeira questão você vai inserir o documento do PME, e depois fazer os relatos de acordo com as questões que forem aparecendo, que é mais para contar como é que vem sendo todo, né, como é que aconteceu o processo e como é que ele está atualmente, né, com relação ao monitoramento e avaliação. Jonathan, pode seguir com o formulário de educação no contexto da pandemia. Perfeito, então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aparecendo para vocês aí, Valéria, todos? Sim. Então, vamos lá. Em específico, né, nessa tarde de hoje, com relação à temática, que eu quero dizer, né, então a gente tem o formulário Educação no Contexto da Pandemia. Como a Valéria colocou no início do ano, não era um dos formulários que estavam presentes, né, dentro desse leque, dessa gama de trabalho que a gente tem com relação ao memorial de gestão, mas a gente não poderia deixar ele, ou pelo menos não poderíamos deixar essa temática à parte, isolada, ou simplesmente fazer com que ela não aparecesse nesse processo de transição de gestão, né? Então, pela importância que ele tem, pelo movimento que gerou em todas as secretarias municipais de educação e considerando todo o contexto mundial que essa pandemia trouxe para as realidades das nossas escolas, das nossas famílias e para os trabalhos de gestão de suas equipes aí nas pontas dos municípios Brasil afora, né? Então, dentro do formulário de educação no contexto da pandemia,
a gente vai poder fazer uma análise, uma reanálise, inclusive, do trabalho que cada um de vocês vem desempenhando aí nas suas redes, né? É uma forma da gente olhar para si, olhar para seu trabalho, fazer uma reflexão a partir disso e também fazer algumas proposições para que se possam seguir a partir disso nos trabalhos do próximo ano, né? É um formulário que ele respeita muito a individualidade de cada município, de cada realidade, né? Assim como os outros também, mas em específico nesse a gente não pode ter generalizações com relação às indicações das perguntas, dos questionários em si, porque aqui vai ser o momento mais do que nunca da gente fortalecer os vínculos e os laços e os trabalhos que estão sendo colocados na prática aí por cada um de vocês que estão nos assistindo e de outros que vão também iniciar a elaboração do memorial de gestão. A gente reforça mais uma vez, quanto mais formulários forem respondidos, mais robusto vai ficar o trabalho de transição de gestão de vocês. Mas em específico com relação à formação de hoje, fica o convite para que se inicie esse trabalho, como a Valéria bem colocou antes, pelo preenchimento do memorial de gestão do formulário da educação no contexto da pandemia, né? Então, é preciso que a gente faça uma análise, faça uma introspecção, né, de tudo que foi feito até agora, né? São muitos contextos que estão interligados, dependendo de esferas estaduais, de esferas a nível de união, né? E cada município também pode trazer a sua contribuição a partir da realidade que vive, com o contexto no qual estão inseridos as suas redes, os seus alunos e todos os eixos que estão aí interligados para este contexto de pandemia, né? Mais uma vez, vivemos um momento histórico e deixar este legado, este momento, é fazer parte deste momento, deixando o resultado do trabalho que a gente realizou, né? Então, eu costumo também partir da reflexão de que essa pandemia, embora nos tenha nos pego desprevenidos, ela também acentuou muitas questões que há muito tempo vinham sendo alertadas, há muito tempo vinham sendo colocadas para que a gente tivesse alguma atenção maior ou melhor, né? Mas que de algum motivo ou por vários motivos eram deixadas de lado, né? E agora, mais do que nunca, a gente está precisando correr, de repente, atrás da máquina para colocar em prática aquilo que a gente já vinha sendo alertado. Então, é importante que a gente pense da forma como a gente agiu até aqui e da forma como a gente vai agir a partir de agora, né? Com a virada de gestão, os reflexos vão permanecer, talvez por muito tempo, creio eu, dependendo do segmento, do contexto em que cada um de vocês está e também da forma como o trabalho está sendo realizado até agora, né? Então, a importância de se criar este memorial vem a partir do contexto da pandemia, né? Então, a descrição de como o município está sendo afetado é possível, como comentamos, de que isso tenha um padrão, mas cada um vive e presencia isso e sente de uma forma diferente, né? E o importante é que quando a gente olhe para este formulário, a gente também não traga somente os aspectos negativos, de que a gente também traga algumas ideias, algumas propostas, algumas possibilidades que possam ajudar os próximos gestores, né? Porque talvez hoje quem está desempenhando a função de gestor, a partir do ano que vem, vai continuar fazendo parte desta rede, sentindo o reflexo do seu trabalho enquanto gestor, né? E aí, como a mensagem no começo da tarde de hoje nos trouxe, vamos olhar não só para o ponto preto, vamos olhar para todo esse espaço em branco de possibilidades, de oportunidades também que foram criadas para que algumas coisas fossem mudadas, potencializadas e melhoradas, né? Então, quando se for preencher esta etapa do memorial de gestão, que também se olhe principalmente para a parte branca do papel que a gente está podendo acrescentar e responder, né? É fundamental que a gente tenha os anexos sempre preparados, né? E como a gente indicou no começo dessa formação, de que antes do preenchimento propriamente dito, né, se faça uma análise das informações que tenham em cada um desses formulários que forem serem preenchidos, para que a gente possa preparar essas documentações, né? Vai ter um espaço aqui embaixo que trata em específico, de repente, de legislações que são pertinentes ao período de pandemia e que precisam estar documentados, registrados e resguardados, né? Então, preparar esses documentos em PDF, por exemplo, é uma forma de otimizar o tempo e o trabalho para que quando vocês, dirigentes ou equipes técnicas, forem sentar para preencher esse memorial de gestão, já tenham todo esse material preparado para anexar de forma mais prática e mais objetiva, né? Então, por isso que a gente reforçou bastante aquela ideia de que se conhecesse os formulários e
por isso também a gente está pautando nessas formações pontuais por formulários para a gente esmiuçar cada uma dessas questões e talvez dúvidas que podem surgir com relação a isso, né? Então, por exemplo, falamos há pouco das legislações, a questão 2 traz se há um decreto ou lei em específico em relação ao período de pandemia, né? Aqui pode se especificar por número de legislação, né? E já inserir estes anexos, que são fundamentais que eles apareçam, né? Se as escolas foram ou não fechadas durante o período de pandemia, e aí talvez vocês podem, lendo, e pela ótica e pelo olhar da realidade que cada um vive, algumas perguntas podem ser desconexas, mas a gente precisa entender que esse trabalho do Conviva, do Memorial de Gestão, ele parte e ele está espalhado e ramificado no Brasil como um todo, né? E aí a gente tem particularidades que talvez neste momento para esta questão pode não se aplicar no meu convívio, na minha rotina dia a dia, mas para outros estados e para outras cidades sim pode ser uma prática de convivência, né? Que é diferente da minha no caso, né? Então, aí tem as formas como o município se organizou, por exemplo, na questão 4, né? Como o município optou em suspender as aulas ou não. A gente sabe que tem alguns municípios, por exemplo, que suspenderam as aulas, já retomaram, já suspenderam ou não. Então, esse relatório é importante que apareça aqui dentro na composição deste memorial, né? Da forma como isso está sendo preparado, até porque a gente pauta tanto dentro deste formulário, porque a partir destas questões, nesse caso aqui agora, de antecipar ou não o período de recesso e de férias, é que os próximos gestores vão planejar os seus anos letivos, em especial em 2021, né? A gente sabe que há a possibilidade de ocorrer a conclusão de 2020 concomitante com 2021, então é preciso que se conheça essa trajetória e esse caminho que foi percorrido no ano em que a gente está, para que as novas decisões sejam tomadas com a maior garantia de continuidade, de qualidade, de efetividade para 2021, né? E essa é uma das maiores responsabilidades que o gestor hoje da Secretaria de Educação tem sob a sua responsabilidade, né? Então, no segundo bloco de perguntas, a gente tem as orientações e atividades pedagógicas durante a pandemia, né? Como ocorreu especificamente em cada uma, na etapa da creche, da pré-escola, né? E os anexos que a gente traz aqui podem ser fotos, né? A gente não consegue anexar específico fotos separadamente, porque senão nós teríamos talvez verdadeiros álbuns de fotografias, o que seria muito rico, né? Mas tornaria o memorial muito pesado, muito denso. Então é importante fazer uma boa seleção desse material fotográfico que for colocado ali e que inclusive podem ser colocados anexos de recortes de jornal, de notícias que saíram na imprensa escrita, né? Ou alguns momentos até, inclusive de redes sociais que porventura alguma escola possa vir a ter, que podem ser escaneados, salvos em PDFs e colocados aqui dentro como resguardo desse trabalho que foi desenvolvido até então, né? Todas as etapas estão previstas com relação ao trabalho que foi desempenhado, porque a gente sabe que há suas especificidades, há suas particularidades aí também, né? E a sugestão que nós deixamos, por exemplo, que pode ser mais corriqueiro em alguns lugares do que outros ou não, a educação de jovens e adultos, se for o caso de não haver na realidade municipal, é importante que se identifique dentro desse espaço, então, que não se aplica à realidade daquele município, né? Para não deixar simplesmente em branco. Assim como a educação do campo, a educação em quilombola, a educação indígena, pode ser a realidade de alguns dos municípios que estão nos acompanhando aqui nessa formação ao vivo, ou daqueles que vão nos assistir, né? Com relação aos professores e coordenadores pedagógicos, como foi essa adequação, né, com relação a este trabalho, se os materiais didáticos eles foram preparados, se eles foram adaptados e de que forma, né? É importante que nesse trabalho a gente seja ao mesmo tempo sucinto, mas ao mesmo tempo a gente traga a maior potência e fonte de informação possível, né, para identificar as necessidades de trabalho e de continuidade deste trabalho, né? A forma como isso tudo foi distribuído. Então, talvez para nós que hoje estamos, né, para vocês, desculpa, que estão na ponta, né, no chão de guerra de fábrica que a gente comenta, é óbvio essas perguntas, mas vamos pensar que quem vai receber não sentiu da maneira como vocês sentiram todo esse peso e toda essa responsabilidade deste trabalho. E, de novo, que vem a importância aí de se manter esses registros, de se manter e de se fazer esse trabalho de criar
criar este memorial, né? Então, é possível que algumas questões precisam ser debatidas, discutidas entre a equipe própria da Secretaria de Educação. Em alguns momentos, até o próprio Conselho Municipal de Educação pode ser convidado a contribuir, né, a ler este memorial antes da publicação final dele, partindo do pressuposto dessas questões mais específicas, né? Então, assim como a gente aborda a questão técnica, a gente aborda a questão pedagógica e as relações que a gente tem nessas interações escolares, né? Aqui, então, aparece o relacionamento com as famílias, de que forma que deu essa interação, de que forma que foi construída essa interação, né? A gente sabe que e eu acredito piamente nisso também, que como nunca os holofortes eles foram virados para a escola. Mais uma vez, a escola está reforçando essa importância na sociedade. Mas é importante que a gente olhe para esse trabalho, para este momento, para ver de que forma nós vamos sair e de que forma a gente vai potencializar tudo isso que foi escancarado para nós, né, como necessidade, eventualidade e reformulações que precisam acontecer nesse contexto de relações, contextos de ensino, contextos de aprendizagem, por exemplo. Então, aí a gente tem essas questões bem particulares e bem específicas. As ações que acontecem junto aos conselhos também, por exemplo, de alimentação escolares, né, os próprios comitês que foram constituídos para definir e dirimir essas questões com relação à pandemia, né? As reorganizações dos calendários escolares é importante que apareça, que estejam aqui documentadas, né? E questões específicas em relação à alimentação escolar, que podem ter contribuições aí com as nutricionistas também, né? Que fazem parte desse processo, embora haja também um formulário em específico aí para o trabalho da alimentação escolar, né? Mas claro que a gente está falando agora nesse contexto aqui com relação à pandemia. O outro formulário trata de uma forma ampla todo esse processo de transição de gestão com relação aos 4 anos, ou se for optado em específico a um período mais reduzido, né, de trabalho nas secretarias municipais de educação. Então, a gente sabe que muitos municípios optaram e adotaram a forma de distribuição de alimentos às famílias, como isso aconteceu, de que forma aconteceu. Esse registro fotográfico é importante deixar, né? E como sempre comentamos, de toda e qualquer forma, a gestão lida com dinheiro público, então, entre a eficiência e a eficácia, é importante ter o registro disso, né? Porque o resultado disso mostra como esse dinheiro público também foi aplicado, como foi investido, e é importante ressaltar que o memorial de gestão ele também serve como um respaldo, inclusive até de auxílio, num momento de possível prestação de contas, né, sobre esse momento em que a gente vive, ou de outras ações e de outras estratégias que porventura possam vir a ser questionadas, né, pelos órgãos competentes, enfim, né. Depois, com relação ao reinício das aulas presenciais, se há algum retorno, se há alguma previsão, se já tem algo definido que é importante, né? Respeitando de novo cada individualidade. A questão dos protocolos de saúde também precisam estar identificados, né, aqui dentro, e sempre que possível fazer a inclusão dos anexos, né? Os impactos da pandemia na aprendizagem dos estudantes é um momento em que a gente precisa realmente refletir sobre como a gente vinha ensinando até agora e como a gente vai ensinar a partir de agora, né? É um impacto que muitas vezes não podem ser mensurados, mas a gente precisa entender de que forma a gente atingiu esses estudantes, né? E de alguma forma também a gente consegue mapear esse diagnóstico de como está esta aprendizagem com relação ao ensino remoto neste momento, que é o que nos permite, né? A gente costuma dizer de que não se trata de um ano perdido, ele é um ano perdido se a gente não conseguir potencializar todo o aprendizado que ele nos oportunizou, né? Então aí sim a gente pode ter essa ótica um pouco mais pessimista, né? Sobre a evasão e abandono escolar, tem municípios que trazem aí uma experiência de trabalho conjunto com os próprios conselhos tutelares, né? Esse monitoramento de entrega, de recebimento de atividades, por exemplo, nas escolas, também já podem ser um dos indicativos sobre a taxa de abandono e evasão escolar, que possivelmente vai ser um dos calcanhares de Aquiles aí a partir de 2021 para remapear todos esses alunos que deixaram as escolas, né? E por que deixaram, ou aonde estão esses alunos, para que eles possam retomar essa caminhada também junto às escolas, né? A questão se o município fez a adesão à plataforma da busca ativa escolar, que também tem como divulgador e parceiro aí a plataforma Conviva, através da Undime Nacional, né? Se houve
matrículas e migração de alunos da rede municipal, e também pode ser a realidade de alguns, né, que migram entre as redes, especialmente agora com redução e contenção de custos dentro dos seios familiares de alunos de escola particulares para as escolas públicas, né? Esse mapeamento também é importante que ele aconteça. As adequações, como comentamos antes, com relação ao calendário escolar, né? De que forma isso está sendo tomado, de que forma isso está sendo documentado, se já tem o aval do Conselho Municipal de Educação, do Sistema Municipal de Educação, né? Então, esses são registros que eles precisam aparecer, que eles precisam estar aí dentro do município, do Memorial de Gestão, perdão. Com relação ao orçamento e receita dos municípios, né, talvez é necessário aí uma conversa um pouco mais aproximada com as secretarias de Fazenda, com os secretários de Finança, para entender este contexto, né, porque, querendo ou não, a gente tem redução orçamentária e financeira em toda a rede do município como um todo, e esse impacto a gente vai sentir também lá na educação, embora muitas vezes a gente não perceba, né. Então, esse diálogo ele é importante para a gente entender o que vai acontecer a partir de 2021. E como a Maiara colocou, todo final de formulário, a gente tem algumas questões que possibilitam a reflexão sobre a gestão, né? Então, quais são as funções planejadas de 2020 que deixaram de ser executadas e que podem ser potencializadas lá em 2021, né? Quais os impactos causados pela pandemia e quais vão ser as responsabilidades já de cara lá, dia 1º de janeiro, para os novos gestores a partir de 2021. Acho que essas são algumas contribuições, né, que a gente pode trazer e que a gente pode deixar como legado de gestão e de equipe de gestão nesse momento de pandemia. Então, de uma maneira muito sucinta, a gente traz essas questões, né, respeitando depois cada município dentro da sua particularidade aí para responder essas situações em específico. Mas, mais uma vez, fica o convite, né, para dentro do formulário de memorial de gestão, a gente identifica essas questões, essas potencialidades, e lembrando que aqui em cima, nesta aba, né, dentro da própria plataforma Conviva, a gente tem um link, né, que clicando ali, no combate ao coronavírus, a gente tem toda uma sequência de matérias, contribuições, materiais que podem auxiliar o trabalho do gestor, tanto na área mais administrativa de gestão, quanto pedagógica neste momento, né? Então, a gente tem momentos de formação, de partilha de saberes com outras realidades, com outros municípios e estados, por exemplo, né, que fazem e que vêm bem a calhar nesse momento aí de pandemia. Então, fica mais uma vez o convite, finalizando este memorial, este formulário, que a gente olhe para além do ponto preto, que a gente olhe principalmente para o espaço que está em branco, para que a gente possa escrever essa história de forma mais positiva possível, né? Que saibamos sair melhores deste momento do que entramos, pegos de prevenidos, mas alertados já há algum tempo. É isso. Então, Valéria, por favor. É verdade. E aí, para fechar, porque no início eu coloquei a possibilidade, né, do pessoal entrar em contato conosco, aí eu acredito que já consigam visualizar a página. Para quem tem nosso e-mail e telefone, fica mais fácil. Para quem ainda não tem, na própria tela que vocês estiverem visualizando, em qualquer página, né, aqui do Conviva, no canto inferior direito, vocês têm, passando o mouse aqui, abre tanto o WhatsApp quanto o chat online. Quando você clicar no WhatsApp, ele vai te abrir a possibilidade, né, do WhatsApp web. Mesmo estando um número aqui que não é o nosso, ele vai ser encaminhado para nosso contato, cada um no seu respectivo estado. Ou então, entrar no chat online, que vocês vão responder algumas perguntas iniciais, até para saber qual estado, qual município, para eles direcionarem esse contato direto para a gente. E aí vocês vão conversar diretamente conosco. O pessoal de Goiás comigo, o pessoal do Rio Grande do Sul com o Jonathan e o pessoal do Tocantins com a Maiara. Então, tem esse canal aqui, e aí vocês precisando, tanto para preenchimento memorial, quanto para conhecer um pouquinho mais da plataforma e das ferramentas, né, que muitos agora conseguiram identificar uma importância grande em relação ao preenchimento das ferramentas na plataforma, que auxilia, ela está aqui, na verdade, né, é uma ferramenta, uma plataforma que vem para auxiliar a gestão da secretaria. E aí nós, que somos articuladores, né, de cada
estado, estamos à disposição de vocês. E qualquer dúvida, eu estou olhando aqui no chat, para ver se tem alguma pessoa que está com alguma dúvida, quer levantar alguma questão. Oi? Nossa, foi aprovado? Ah, foi aprovado. Eu não consegui identificar aqui. Não sei quem é que está com o áudio aberto, querendo se tiver alguma pergunta. No chat aqui, eu não tenho nenhuma pergunta mais, né, para a gente estar colocando. Se alguém tiver, pode levantar a mão, se manifestar. O que a gente pediu aqui, para que vocês deixassem registrado, né, o nome, município, estado, até para a gente também fazer o levantamento das pessoas que participaram dessa formação, né, de cada estado. E na última conversa aqui, eu vou até repetir, porque teve, por causa da internet, né, tem algumas pessoas que estão entrando e saindo, né, eu vou colocar aqui o link onde vocês podem entrar, fazer o preenchimento desse formulário, e aí a gente vai encaminhar para vocês o certificado de participação e a apresentação que foi disponibilizada aqui para vocês, tá bom? Mais alguma questão, Jonathan, Maiara? Ou eu quero alguma reforçar. Né? Quero só reforçar, Valéria, que é muito importante para nós, articuladores, estarmos acompanhando quais são os municípios que estão participando das formações e quais são as pessoas, os dirigentes, os técnicos. Então, é muito importante esse registro através do link para a gente ter, para facilitar o trabalho do articulador. E eu estava vendo aqui, nós na sala somos 34 pessoas e que responderam o formulário até o momento são só 7. Então, pessoal, só para reforçar, clique aí no link que a Valéria colocou no chat. Se não estiver conseguindo, pode dar um oizinho no WhatsApp, que a gente disponibiliza o link pelo WhatsApp também, para que vocês possam preencher, para a gente ter esse controle de quais os municípios que estão participando da formação, quais são as pessoas, técnicos, dirigentes. Tá bom? E quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com a Valéria, com o Jonathan, compartilhando esse momento e a presença de todos os municípios, de todos os estados que estão aqui conosco. É muito bom ter vocês e estamos sempre à disposição para ajudar vocês nas diversas funcionalidades da plataforma. Contem com a gente. Perfeito, Isso, é isso. Agradecendo a participação, porque daqui de Goiás eu já identifiquei que alguns são dirigentes municipais, então agradecendo a participação de dirigentes, equipes técnicas, e essa parceria que a gente tem feito aqui dessas formações interestaduais, né, com a Maiara e o Jonathan, tem sido, né, um grande prazer esse nosso trabalho, né, dessa forma, e semana que vem tem mais, viu, gente? Fiquem atentos aos nossos contatos. Perfeito, agradecemos então a presença de todos, um abraço, desejamos bom trabalho e mais uma vez estamos à disposição aí na colaboração do preenchimento do memorial de gestão, né? Fiquem todos bem e aguardamos vocês na próxima semana e também no contato e na necessidade que cada um, porventura, possa necessitar e evidenciar aí. Muito obrigado.